Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início nesse momento à solenidade de posse dos novos dirigentes da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, eleitos para a gestão 2016-2018. Anuncio que a mesa diretora está composta pelas seguintes autoridades: presidente da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, José Augusto Araújo de Noronha. Presidente da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, Arthur Humberto Piancastelli. Presidente eleito da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, Eliton Araújo Carneiro. Prefeito de Londrina, Alexandre Kiref. Presidente da Câmara Municipal de Londrina, professor Fabinho. Juiz diretor do Fórum Estadual de Londrina, Alberto Júnior Veloso. Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, conselheiro federal da OAB e membro honorário vitalício da OAB Paraná, Dr. José Lúcio Glombi. Vice-presidente da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, Ayrton Martins Molina. E o membro honorário vitalício da OAB Paraná, Alberto de Paula Machado. Na extensão da mesa principal encontram-se as seguintes autoridades: os conselheiros federais da OAB, Cássio Lisandro Teles, Edeni de Andrade Arruda e Flávio Pancieri. O representante do Ministério Público do Paraná, Dr. Miguel Jorge Sogaiá. Os diretores da OAB Paraná, Marilena Indira Winter, Fabiano Augusto Piazza Baracá, Paulo Rogério de Sucassa de Maeda, agora os diretores eleitos da subseção de Londrina, vice-presidente Paulo Rogério de Sucassa de Maeda, o secretário-geral da OAB Londrina eleito, José Carlos Vieira, secretária-geral adjunta eleita da OAB Londrina, Renata Cristina de Oliveira Alencar Silva, e a diretora tesoureira da OAB Londrina eleita, Leidiane Cíntia Azeredo. E ainda o corregedor da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, Odair Muresca, e representando os dirigentes da OAB aqui presentes, o decano do Conselho Seccional, Dr. Lauro Fernando Zanetti. Registramos e agradecemos também as presenças das seguintes autoridades: da subseção de Maringá, os conselheiros Bruno Spinella de Almeida, Fulvio Luiz Stadler Kuipers, Jane Gláucia Junqueira, José Francisco Pereira, Luciana Trindade de Araújo, Diogo Rodrigo Marchiotti, Everton Aparecido Caldeira, Camille Bandeira Renequim, o presidente da subseção de Maringá, Marcelo Costa, vice-presidente Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Temos ainda a presença do conselheiro estadual da OAB Paraná e representante da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, Dr. Joaquim Mariano Paes de Carvalho Neto, da conselheira estadual Kelly Cristina de Souza, dos conselheiros estaduais da OAB Paraná, Júlio Queiroga, Adriano Gameiro, Lauro Pascoal, Rubens Lisboa, Regiane Rigon, Ivo A. Ricelli Júnior, Edivaldo Ratamura, Emerson Fukushima, Fernando Previ de Mota, Oxandro Gonçalves, dos diretores da Caixa de Assistência dos Advogados, Alessandro Panassolo e José Carlos Dias Neto, os presidentes das subseções da OAB de Apucarana, Carlos Estopa, de Arapongas, Fábio Barros, de Bandeirantes, Paulo Busato, de Campo Mourão, Renato Silva Júnior, de Cornélio Procópio Thaís Takahashi, de Guarapuava, Marcos Antônio Maier Carvalho, de Jacarezinho, Jaziel Godinho de Moraes, de Londrina, Eliton Araújo Carneiro, aqui na mesa, de Maringá, Marcelo Costa, já mencionado, de Santo Antônio da Platina, Pedro Pavone Neto. Registramos também a presença das seguintes autoridades: ex-presidentes da OAB Londrina,
Wilson Sokolowski e Elisandro Pelim. Juiz da 4ª Vara Civil de Londrina, Jamil Rec Filho. Juiz diretor do Fórum Trabalhista, Dr. Manuel Vinícius de Oliveira Branco. Juiz diretor do Fórum Criminal e juiz da 4ª Vara Criminal, Luiz Valério dos Santos. Presidente da 7ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná, Dr. José Carlos da Rocha. Tesoureiro da OAB Jacarezinho, Antônio Clóvis Garcia. Representante da OAB Porecatu, José Ângelo Barrucho Cezera. Do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, Sandra Mara Passarelli Flores. Vereador Péricles Deliberador. Representante do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Paraná, Rui Moreira da Costa Filho, vice-presidente. O presidente da Associação Comercial de Londrina, Walter Luiz Orski. Do Conselho Regional de Medicina do Paraná, Lisete Rosa e Silva Benzoni. Do Conselho Regional de Farmácia, Sandra Mara Bachmann. Representando a Sociedade Rural do Paraná, o conselheiro estadual Paulo Nolasco. Representando a SEMA Paraná, Roberta Silveira Queiroz. Delegado do Conselho de Contabilidade, João Marcelino de Oliveira. Presidente do Sindicato da Habitação, Nestor Dias Correia. Presidente da Associação de Supermercados Região Norte, Valdecir Santos Galhardi. Da Associação Paranense de Supermercados Aplas, Marcelo Gasparotto. Do Sindicato de Contabilistas de Londrina, Geraldo Sapateiro, presidente. Do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina, Avelino Filho. Diretor do jornal Nipo Paraná, Paulo Maeda. Representando a Unimed em Londrina, o advogado Armando Garcia Júnior. E também registramos a presença do vereador Mário Takahashi. Destacamos também a presença da reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão. E também registramos a presença da vereadora Elza Correia. Agora com a palavra, o presidente da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Augusto Araújo de Noronha. Declaro instalada essa sessão solene de posse dos diretores e conselheiros da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, eleitos para a gestão 2016-2018. Convido a todos agora para, de pé, ouvirmos o hino nacional.
Registramos também a presença da conselheira estadual Maria Antonieta Paila Ferraz. Agora com a palavra o presidente da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, Arthur Humberto Piancastelli. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, advogado José Augusto Araújo de Noronha, autoridade desta mesa, com a qual saúdo todos os demais integrantes desta mesa, prezado presidente Alexandre Quiref, ao saudá-lo, estendo os meus cumprimentos a todas as demais autoridades presentes a este auditório e peço licença a vocês todos, meus caros colegas, para saudar de forma diferenciada todos os dirigentes da OAB aqui presentes, na pessoa da doutora Edni de Andrade Almeida. Para quem não a conhece, a doutora Edni é de uma família de juristas. O pai fora advogado e ex-presidente da OAB Guarapuava, o avô desembargador e uma prima foi ministra do STJ. Mas Edni jamais valeu-se do sucesso alheio. Possui luz própria, um brilho cintilante que a fez uma respeitada advogada, uma grande guerreira, cuja trajetória de vida muito admiramos, até porque hoje ela ajuda a escrever a história ao tornar-se a primeira mulher a ocupar a bancada paranaense no Conselho Federal da OAB. Seja muito bem-vinda, Edni. Meus caros amigos e amigas, ao final destes 3 anos de gestão, é hora de fazer um balanço, e rápido, porque hoje a festa é da nova diretoria. Percebemos nesse tempo que a OAB de Londrina mudou de patamar, alcançou um novo status de importância, tanto para a sociedade quanto para a advocacia. Não que tenhamos feito algo de extraordinário, mas com o advento deste belo auditório, com o ingresso de quase 1.600 novos profissionais, com a inauguração do primeiro Centro de Convivência dos Advogados do Paraná e com o inestimável apoio da OAB Paraná e da Caixa de Assistência, a OAB Londrina cresceu muito. Apenas na ESA foram mais de 100 cursos e mais de 4.000 advogados beneficiados. Com o dinamismo em comum, nossas 20 comissões ativas trabalharam muito, em muitas frentes. Nossa comissão de prerrogativas, por exemplo, nossos advogados dos advogados, lutaram incansavelmente contra os abusos, atuando em plantões, 365 dias por ano, e ainda realizaram 3 simpósios anuais, o último em conjunto com a OAB Paraná, o maior do sul do Brasil sobre o tema, com mais de 300 advogados inscritos. Para termos uma ideia do quanto crescemos, apenas no último semestre de 2015 realizamos 7 grandes eventos nas mais variadas áreas, com a presença de 2.200 advogados, sem contar estudantes. 11º Encontro de Jovens Advogados, 6º Simpósio de Direito do Consumidor, Encontro de Prerrogativas, 2 cursos sobre o novo CPC, Torneio Interjustiça de Futebol, Prova Pedestre. Só no Baile do Rubi, o maior da história, foram 830 presentes. E também nosso setor de ética e disciplina foi reorganizado e liderado com grande competência por nosso decano Sebastião Ney, pela Celinha, pela Heloísa, pela Sandra e equipe. E este setor obteve, meu caro Noronha, uma redução real de 42% no número de processos em andamento. No tocante à OAB para a sociedade, apenas para ficarmos no último semestre da gestão, participamos com 30 advogados voluntários do belíssimo projeto Audiência de Custódia, do TJ Paraná. Ingressamos com ação civil pública para obrigar o Estado a construir novos presídios em Londrina e repetimos aqui o movimento estadual por menos impostos, da OAB Paraná, por menos impostos e mais respeito. Enfim, colegas, creio que conseguimos, neste tempo, valorizar a advocacia, honrar nosso mandato e dar o melhor de nós em prol de todos. Para os próximos 3 anos, tive a felicidade de ser eleito para a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Um grande desafio.
O órgão tem invejável solidez financeira e patrimonial, graças à austeridade e árduo trabalho de nossos antecessores. Conheço a Caixa, pois fui vice-presidente na gestão 2010-2012. E, mais importante que isso, tenho ao meu lado uma diretoria qualificada, de modo que eu, o Alessandro Panassolo, o José Carlos Dias Neto e demais diretores estamos preparados para ampliar ainda mais os benefícios, a presença e a atuação da Caixa em favor de toda a advocacia paranaense. A Caixa tem investido forte em Londrina, e isso é fruto do respeito e prestígio que conquistamos no Estado. Continuaremos trabalhando para atender aos anseios dos advogados da subseção, agora juntos com o amigo Hélito, com o Paulo Maeda, com o José Carlos, com a Renata, com a Leidiane e todos os conselheiros hoje empossados. Desejo a vocês todos, nestes 3 anos, um grande sucesso. Estaremos juntos nesta promissora gestão. Vivemos em tempos difíceis no Brasil, sobretudo no plano econômico e no plano moral. Nunca na história deste país tivemos tantos escândalos de corrupção, professor Fabinho, vereadora Elza Correia. Vocês que lutam tanto, há tantos anos, contra esses desmandos, contra esses escândalos de corrupção, aqui em Londrina também. E a OAB sempre foi depositária da esperança de boa parte dos brasileiros. E no plano nacional, isso precisa ser resgatado. Nossos desafios como dirigentes de ordem serão então imensos. Mas todos sabemos da paixão pela entidade, da enorme capacidade de trabalho de nosso presidente Noronha. Conhecem também nosso incansável Ayrton Molina, cujo perfil agregador e excelente trabalho na subseção de Maringá o credenciaram para ser nosso vice-presidente. Logo conhecerão a inteligência e a firmeza da Marilena Winter, do Alexandre Quadros e do Fabiano Baracá. Ao lado desta diferenciada equipe, meus colegas, e podendo caminhar pelos caminhos muito bem pavimentados por Juliano Breda, por Cássio Teles, por Lúcio Glome, Flávio Pancieri, enfim, por todos os nossos dedicados membros e conselheiros estaduais e federais, posso vos garantir que podemos ter muita esperança e as melhores expectativas possíveis. Meus amigos, na vida e também na OAB, nada se faz sozinho. Alguém escreveu um dia que a gratidão é a memória da alma e do coração. Quero agradecer de modo especial, então, aos meus companheiros das boas e más jornadas. Graças a Deus, muito mais boas nestes 3 anos. A Vânia, o Nelsinho, a Renata, o Marco Befa e também o Flávio Caetano, porque sem eles nada teríamos feito. Minha gratidão eterna a vocês. Sou muito grato também às nossas comissões e aos integrantes do nosso conselho, pois sobretudo nos assuntos mais importantes, este conselho foi nosso guia, a nossa luz. Aos nossos conselheiros estaduais, Laura, Scala Sara, Elisandro, Paulo e Regiane, e também ao Hélito, meu profundo agradecimento por nos oferecer suas experiências e todo o apoio nos rumos de nossa subseção. Ao nosso ex-presidente estadual, Alberto de Paula Machado, minha gratidão pelo empréstimo da sabedoria política e de seu prestígio nesses 3 anos. E nos anos passados também. Há 23 anos você vem nos emprestando seu prestígio, sua sabedoria. Saiba que sua trajetória, tanto como dirigente de ordem, Alberto, como na vida pessoal e profissional, continua a nos inspirar. Sou muito grato ainda à nossa dedicada equipe de funcionários, liderados pela Valéria e pelo Luiz Guilherme, que tanto tem feito por nossa entidade. A minha esposa Cirlei e aos meus 2 filhos, agradeço pela imensa compreensão ante tantas ausências por conta desta entidade que tanto admiro. Quero aqui encerrar afirmando minha absoluta convicção de que juntos faremos uma gestão marcante e realizadora. E seremos, nos próximos 3 anos, todos grandes parceiros da OAB Paraná, em inúmeras conquistas para a advocacia e, por que não dizer, meus amigos, também para a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Registro a presença do conselheiro estadual Fernando Santillo. Neste momento, o presidente eleito da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Eliton Araújo Carneiro, prestará o compromisso oficial juntamente com os demais diretores e conselheiros que repetirão as suas palavras. Para esse ato, peço que fiquem em pé somente os empossandos. Braço direito estendido. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e as finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil. Exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Assim o prometo. O presidente eleito da Londrina, Eliton Araújo Carneiro, assina neste momento o termo de posse. Devolvo a palavra ao presidente Noronha para a declaração de posse. Declaro empossados os diretores da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem peço uma calorosa salva de palmas. Simbolizando a troca de comando no AB Londrina, os presidentes Arthur Pencastelli e Eliton Araújo Carneiro assumirão posições inversas na mesa diretora. A dança das cadeiras. Registro a presença dos conselheiros estaduais Vânia Regina Silveira Queiroz e Nelson Sayuza. Em continuidade, os presidentes da OAB Londrina, Eliton Araújo Carneiro, e da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, farão a entrega dos certificados de posse à diretoria e ao conselho da subseção. Chamamos à frente os diretores eleitos da OAB Londrina, gestão 2016-2018, vice-presidente Paulo Rogério de Sucaça de Maeda, secretário-geral José Carlos Vieira, secretária-geral adjunta Renata Cristina de Oliveira Alencar Silva e diretora-tesoureira Leidiane Cíntia Azeredo. Chamamos agora à frente os conselheiros eleitos da OAB Londrina, gestão 2016-2018, Alexandra de Paula Iussaço dos Santos, Ana Lúcia Costa, André Fernando dos Reis Trindade, Augusto Rodrigo Goza, Caroline Tom e Célia Regina Marcos Pereira.
Meire Aoki Sujeta, Fábio Nakamoto, Fábio Fernandes Neves Benfatti, Francisco César Saliné, José Carlos Mancini Júnior e José Nogueira Filho. Chamamos agora José Valdemar Jasque, Luiz Carlos Mendes Prado Júnior. Vamos só fazer uma foto com os presentes, depois trocamos, não contemplaremos todos na foto. Agora sim chamamos os conselheiros José Valdemar Jasque, Luiz Carlos Mendes Prado Júnior, Márcio Pereira da Silva, Marco Henrique Damião Befa, Maria Lucinda Santos e Mário Francisco Barbosa. Convidamos agora os conselheiros Mônica Akemi Igarashi Tomás de Aquino, Mônica Cesário Pereira Cotelo, Patrícia Raquel Cares Jossi Guadaim, Rafael Augusto Silva Domingues, Richardson Carvalho e Sandro Rafael Barione de Matos. Convidamos os conselheiros Sânia Stefani, Sebastião Ney dos Santos, Temes Chenso da Silva Rabelo Pedroso, Tiago Caversan Antunes, Vinícius Rodrigo Petrilo e Vanderlei Pavan.
Convidamos os presentes para que, com uma calorosa salva de palmas, saudemos a todos os integrantes da gestão 2016-2018 da OAB Londrina. Nesse momento fará o seu pronunciamento o presidente da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, Eliton Araújo Carneiro. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a Casa da Liberdade, da Democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente da Seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado José Augusto Araújo de Noronha, sua presença, uma vez mais em Londrina, reforça os laços de amizade, confiança e respeito construídos ao longo dos 3 últimos anos, quando eu tive a honra de ser seu vice-presidente na Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Excelentíssimos diretores da Seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, Ayrton Molina, Marilena Winter e Fabiano Baracá. Excelentíssimos conselheiros federais, estaduais e presidentes de subseções que nos honram com a sua presença. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Alexandre Lopes Quireve, sentimos-nos honrados com a sua presença, pois sabemos que nos últimos dias Londrina foi assolada com chuvas torrenciais, terremotos e outras adversidades. Com certeza que lhe trouxe muito trabalho. Muito obrigado. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o vereador Fábio André Testa, excelentíssimos magistrados e membros do Ministério Público que comparecem a esta solenidade, agradecemos vossa presença. Caríssimos ex-presidentes desta casa, que nos honram com a sua presença, Lauro Fernando Zanetti, José Carlos da Rocha, Wilson Sokolovski, Elisandro Pelim e Arthur Humberto Biancastello. Excelentíssimos ex-presidentes da Seccional do Paraná, José Lúcio Grombe e Alberto de Paula Machado. Obrigado pela vossa presença nestas solenidades. Colegas advogados e advogadas, senhoras e senhores, participo de uma sociedade que sempre que vamos iniciar um trabalho, pedimos ao Senhor dos mundos, este grande arquiteto do universo, serenidade e sabedoria para iniciá-la e completá-la. Assim, neste momento, em uma nova fase de minha vida, gostaria de compartilhar com todos minha crença neste Criador incriado, rogando que nos dê sabedoria e humildade para levarmos a missão de liderar a subseção de Londrina pelos próximos 3 anos. A subseção de Londrina, para aqueles que não têm conhecimento, é a maior, a mais importante e a mais antiga e a primeira do interior, pois foi fundada em 13 de outubro de 1958. Portanto, irá fazer em 2018, na nossa gestão, 60 anos. Foi instalada em 26 de abril de 1959. E por que não dizer que é a mais bela de todas as subseções do sul do Brasil. Ela é maior do que 5 seccionais e apenas menor do que 4 subseções do estado de São Paulo e uma do Rio de Janeiro. Talvez alguns dos presentes não saibam, mas a OAB, nesses seus 85 anos de vida, é uma instituição que proíbe a remuneração dos seus dirigentes, sendo o trabalho desenvolvido apenas e unicamente voluntário. Aliás, senhor presidente, é comum me perguntarem quanto é o salário de presidente. Digo que é voluntário. Vários não acreditam, pois não concebem que uma pessoa possa dedicar parte do seu tempo em prol de sua classe sem ser remunerado. Por que nós, dirigentes da Ordem, nos sacrificamos pessoal e profissionalmente em prol da OAB? Qual o motivo? Para mim, a resposta é óbvia. Amo a minha profissão. Quero que ela seja bem representada e tenho respeito de toda a sociedade. Aliás, a
A OAB foi e é a instituição da sociedade civil de maior credibilidade, porque aqueles que nos antecederam nestes mesmos cargos foram homens e mulheres da mais alta credibilidade, criando esta aura de ética e respeito, de luta, não por benefícios pessoais, mas sim da coletividade, sempre servindo a ordem e não se servindo da ordem. Mas não é só isso. Dentro da própria OAB existem diferenças. Aqui no Paraná, posso atestar a todos os advogados e advogadas que nossa seccional é, sem dúvida, um modelo para o Brasil. Pois este grupo de colegas que administrou e administra pauta suas ações pela absoluta responsabilidade e austeridade. Não tenho dúvida, senhoras e senhores, que todo o dinheiro do advogado pago através das anuidades é muito bem gerido. Como todos sabem, a OAB tem várias atribuições. Dentre elas, destaco a luta incansável pela melhoria de condições de vida e trabalho para todos os advogados. E a outra, o papel fundamental na vida política da nação, sempre tendo em mente a preservação do Estado democrático de direito e bem-estar social. Nessa subseção, temos trabalhado incansavelmente em várias frentes, da qual destacaria 3. A luta pelo arbitramento de honorários dignos, a luta intransigente pelo respeito às prerrogativas profissionais e a luta pelo respeito ao Estado democrático de direito. Os honorários, como todos sabem, é a base da sobrevivência da maior parte dos advogados. E a OAB lutará sem descanso para que eles não sejam arbitrados em valores irrisórios. Senhoras e senhores, nós advogados não temos 13º, férias com terço, auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio alimentação, adicional de fronteira, auxílio paletó, entre outros. Temos apenas os nossos honorários. Por isso, a luta para que sejam arbitrados em valores dignos, honrando a nobre profissão que abraçamos. E não tenham dúvidas, a OAB será parceira de todo advogado que entender que os honorários arbitrados não condizem com o trabalho prestado naqueles autos, e neste caso, prestando assistência a este colega. As prerrogativas profissionais também serão alvo de nossa agenda. Aliás, é bom ressaltar que prerrogativas profissionais não são do advogado, mas sim da própria sociedade, pois garante a independência do profissional para produzir a melhor defesa para o cidadão. Aliás, nós advogados não vamos ao fórum, delegacia ou penitenciária a passeio. Vamos sempre buscar os interesses de algum cliente. E ainda, tão importante quanto os outros objetivos mencionados, a luta intransigente pela manutenção do Estado democrático de direito. Nesse quesito, cito a luta histórica da ordem pela redemocratização de nosso país, onde de maneira firme a OAB foi fundamental. Mas hoje, senhoras e senhores, temos uma luta tão importante quanto aquela, que é a luta contra a corrupção que esgarça o tecido social, dando a impressão para as gerações mais novas que somente aquele que se locupleta se dará bem na vida. As palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Este ditado popular nunca esteve tão atual como agora. De que adiante discursos que não são executados, promessas que sabiam os candidatos não seriam cumpridas? Infelizmente, nossos governantes continuam a incidir em políticas públicas que sabem equivocadas, pois têm como fim único de se manter no poder, a qualquer preço, podendo para tal mistério fazer de tudo. Ao tempo em que passamos a ouvir ser necessária a criação de uma nova CPMF, e não só dela, outros diversos tributos para aplacar a sanha de um Estado perdulário e paquidérmico, e ao mesmo tempo em que se diz que não há dinheiro para aquelas obrigações básicas do Estado, saúde, educação e segurança, aumenta-se o fundo partidário de maneira escandalosa. Como acreditar num Estado
que apenas pede o nosso sacrifício e se mantém milhares de cargos comissionados? E o pior, não dá um exemplo de austeridade? Ainda esta semana, ouvi a notícia de que o ministro da Economia do Japão pediu exoneração, porque saiu numa revista que ele havia recebido uma doação ilegal de campanha de aproximadamente 30 mil reais. Vejam, não há investigação, denúncia ou coisa do gênero. Ele disse que não tinha o direito de atrapalhar o governo em sua busca pela melhoria da economia japonesa. No Brasil, temos diversas autoridades da República investigadas, denunciadas, que se fingem de surdas e não querem saber de renúncia. Ao contrário, dizem: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Falta, infelizmente, espírito público e sobram outros adjetivos. Para finalizar, faço um agradecimento especial à minha família, que tem me acompanhado nesses 21 anos de serviços prestados à ordem. E como todos sabem, sem ter uma estrutura familiar sólida, ninguém consegue dedicar-se integralmente aos desafios diários que essa instituição demanda de seus dirigentes. Aos meus pais, exemplo de companheirismo e dedicação, por mais de 55 anos, que me ensinam. Que me ensinaram o valor de alguns conceitos, como ética e honra, e que cada um vale a exata medida do seu trabalho. Aliás, meu pai, com quase 90 anos, está nessa solenidade. E como seu pai, Molina, tenho certeza que estará na solenidade que entregarei este cargo ao meu sucessor. A minha irmã, que está presente, agradeço imensamente a sua presença. A minha fiel esposa Lígia, companheira e cúmplice de todos os momentos, bons e maus, de fartura e de falta. Sinto-me privilegiado por estar ao seu lado. Muito obrigado. Aos meus filhos, Henrique e Isadora, razão do meu viver, muito obrigado por existir. Por encher de orgulho. E agora, terminando, espero que todos, ao retornar aos seus lares, encontrem os seus entes queridos na mais perfeita harmonia e paz. Muito obrigado. Registramos a presença do conselheiro estadual Geiel Ferreira. E agora convidamos para o seu pronunciamento o presidente da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, José Augusto Araújo de Noronha. Excelentíssimo senhor, doutor, amigo, companheiro, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, gestão 2013-2015, Eliton Araújo Carneiro, que assume merecidamente a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Londrina, a quem tive o privilégio de ombrear nesses últimos 3 anos e ser esse advogado que me ajudou a construir tanto, fazer tanto nesses últimos anos pelos advogados que tanto precisavam da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Tive o privilégio, senhoras e senhores, de ter a possibilidade de, nos meus primeiros 3 anos de Caixa de Assistência, desfrutar da companhia do meu querido amigo Arthur Humberto Pencastelli, atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, que muito me ensinou e que foi o verdadeiro criador do Centro de Inclusão Digital dos Advogados do Paraná. Projeto esse que se alastrou por todo o Brasil, que hoje é referência no Brasil
tendo inclusive recebido um prêmio e menção honrosa do Projeto Inovar. Ilustre presidente Arthur, meu amigo, em seu nome, gostaria de cumprimentar todos os dirigentes de Caixa de Assistência, delegados e os conselheiros da sua subseção de Londrina que estiveram junto com você nessa caminhada que se encerra hoje. Ilustríssimo advogado Alberto de Paula Machado, ex-vice-presidente do Conselho Federal esse que acaba de retornar e que agora está sob novo comando. A advocacia brasileira está com novos ares de uma mudança que esperamos seja profícua para todos os advogados e que até lá nós teremos muito trabalho. Mas lá no Conselho Federal, senhoras e senhores, por onde andei e por quem conversei, o trabalho desse londrinense deixou e escreveu com letras maiúsculas a história do Conselho Federal. Alberto, junto com a sua diretoria, fizeram uma gestão austera, uma gestão de respeito à advocacia, respeito ao dinheiro dos advogados. E isso, senhores, é reconhecido por toda a advocacia brasileira. Portanto, Alberto, em seu nome, cumprimento todos os advogados de Londrina. Ilustríssimo presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, conselheiro federal, amigo de todas as horas, José Lúcio Glombo. Advogado destemido, aquele prefeito Kiref, que foi o verdadeiro baluarte do movimento Paraná que queremos, instituiu no Paraná a lei da transparência e projetou a Ordem dos Advogados do Brasil num outro patamar, e que graças ao trabalho de Glombe, hoje somos reconhecidos como efetivamente a grande voz da sociedade civil. Glombe, os seus ensinamentos certamente seguirão por todos os dias da minha gestão. Em seu nome, cumprimento todos os conselheiros federais aqui presentes, meu amigo Cássio Elisandro Teles, Flávio Pancieri, doutora Edeni de Andrade Arruda, já referida, mas que digo a vocês aqui nessa belíssima Londrina, que foi ela, a primeira pessoa que um dia, num ato de desatino, cogitou que eu pudesse presidir a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná. Ilustríssimo vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná, Ayrton Martins Molina. Advogado corajoso, exemplo de gestor e presidente de ordem, merecidamente alçado ao cargo de vice-presidente. Em seu nome, cumprimento todos os presidentes de ordem aqui presentes, todos os conselheiros seccionais e toda a advocacia do Paraná. Advogado Wilson Sokolovski, colega do meu pai, advogado respeitado e que simboliza a força da advocacia londrinense. Em seu nome, cumprimento todos os ex-presidentes da OAB de Londrina. Ilustríssimas senhoras e senhores, convidados, familiares, a OAB do Paraná está próxima de atingir o número de 80 mil inscritos. Somos 56 mil advogados ativos, um verdadeiro exército de advogados que querem construir uma justiça melhor e um Estado democrático de direito. Advogados que não aceitam a violação das suas prerrogativas. Advogados que querem uma OAB para o advogado e para a sociedade. Foi esse o lema da nossa campanha. Foi esse a mensagem que ouvimos nos fóruns e nos escritórios. E é isso que faremos. Uma OAB para o advogado e para a sociedade.
Queremos uma OAB para a sociedade e para os advogados livre da corrupção, livre do caixa 2, livre dos desmandos, livre daquele jeitinho brasileiro, daquele jeitinho que sangra os nossos cofres, e aquele jeitinho, prefeito Kiref, que hoje botou o Brasil numa lassidão nunca antes vista na sua história. Estamos na pior crise desde a redemocratização do nosso país. Vivemos uma paralisia na economia, uma crise ética sem precedentes, e certamente não vemos muita esperança a curto prazo. A Ordem dos Advogados do Brasil é chamada a defender a democracia e a sociedade. Sabemos das nossas responsabilidades, presidente Eliton Araújo Carneiro. Não esqueceremos da nossa missão. E sabemos, como disse o presidente Lamáquia agora em seu discurso de posse, o nosso partido é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição Federal. Lutamos por justiça, acreditamos no Poder Judiciário e não compactuaremos com qualquer tipo de diminuição do valor da advocacia. Senhoras e senhores, sabemos que vivemos um momento muito difícil. Se aqui estamos perto de 80 mil, o Brasil caminha para 1 milhão de advogados. São 945.632 advogados hoje. aproximadamente 950 mil advogados no Brasil. Todos esses advogados clamando por uma ordem dos advogados do Brasil forte, que os represente e que efetivamente recoloquem a nossa instituição onde jamais deveria ter saído. Queremos, Alberto, de volta a nossa ordem, aquela ordem combativa que olhava nos olhos dos poderosos e jamais compactuava com qualquer tipo de desmando. Aquela ordem que enfrentava todo tipo de auxílio e reclamava do Poder Judiciário e que exigia respeito às nossas prerrogativas. Rui Barbosa já dizia que maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Os advogados do Paraná lutam e lutarão muito, presidente Arthur Humberto Biancastelli, para que tenhamos uma nova história e que nossos filhos possam se orgulhar do que estamos fazendo agora. Nosso presidente Juliano Breda, que recentemente teve seu discurso mencionado numa solenidade em Salvador, sem a ele darem os créditos, já dizia que o nosso sistema político não pode mais conviver com as relações incestuosas dos financiamentos milionários de campanha, origem evidente da corrupção, a impedir a consolidação de políticas sociais e a distribuição da riqueza. A proliferação de partidos sem densidade popular, meras siglas à disposição de coligações tecidas com o fio dos fisiologistas. O Estado precisa de uma urgente reforma administrativa, privilegiando os concursos públicos, os critérios técnicos e a meritocracia, em contraposição à distribuição matemática dos espaços de poder. Infelizmente, ainda o principal
avalista da fidelidade política e atrofia do legislativo. Muito atual o que disse o nosso presidente Juliano Freire. Tão atual que, se naquela época dessa posse, doutor Cássio, não for dado os créditos ao doutor Juliano Breda, eu dou aqui os créditos ao ilustre presidente Luiz Viana, da Bahia, quando disse que a OAB agora tem que ser porto e farol. Porto, para que a sociedade possa nela ancorar e esperar a tormenta passar. Ter nela o porto seguro para, dentro do Estado democrático de direito, resolver e sair dessa grave crise em que se enfiou. Porto, para que, quando o mar estiver tormentoso, possa na OAB se aconselhar e ouvir da voz da advocacia o caminho que nós queremos. Mas ela tem que ser farol, ilustre conselheiro Oxandro, farol para apontar os caminhos para onde ela deve ir, e deve ir rápido. E esse farol tem que estar aceso, esse farol tem que estar iluminando, para que a advocacia brasileira seja protagonista dessa mudança que todos nós queremos. Nós da OAB do Paraná não negligenciaremos nas nossas prerrogativas profissionais, não negligenciaremos na luta por honorários dignos, doa a quem doer. Lutaremos pela melhor eficiência do Poder Judiciário, lutaremos pelo fim dos privilégios, lutaremos para que juízes ganhem bem, mas que ganhem apenas os seus subsídios. Vivemos momentos difíceis, colegas. Ouvimos nesse processo eleitoral mais de 5.000 advogados. Percorremos todas as subseções, ouvimos a advocacia pelo menos nesses últimos 12 anos. Obtivemos 23.190 votos. Advogados que confiam nessas pessoas, nesses dirigentes honestos e probos, que certamente farão o seu melhor nesses próximos 3 anos. Procurarei escrever belas páginas da história da OAB do Paraná, com tão belas e tão boas quanto foram escritas por José Lúcio Blombe e Alberto de Paula Machado. Tenho a convicção de que Ayrton Martim Molina, Marileno Imper, Fabiano Baracá e Alexandre Quadros trarão a confiança, a experiência e os conselhos necessários para, quando eu desejar dormir lá na ordem, eles falam: Noronha, pode ir para casa. Nós temos hoje mais de 500 profissionais na OAB, 203 salas de advogados. Temos uma estrutura que nenhuma outra ordem dos advogados tem, e nos orgulhamos muito disso. Eu, quando estou aqui em Londrina, me sinto em casa. Tenho um prazer enorme em estar aqui em Londrina, doutor Edenir, na valorosa cidade que sediou esse importante simpósio sobre prerrogativas e que apontou os caminhos que devemos percorrer para que a advocacia não seja nunca mais aviltada, como aconteceu nessa segunda-feira, doutor Hélio, quando em Curitiba
advogados que apenas queriam cumprir os seus prazos tiveram violadas as suas prerrogativas, tiveram, por parte de alguns funcionários do Poder Judiciário, que enfrentar a polícia e o apagar das luzes, porque simplesmente queriam cumprir um prazo. A OAB atuou, a Procuradoria atuou, os prazos foram devolvidos. Mas aqueles advogados que lá sofreram essas violências serão desagravados, e todos eles serão defendidos pela OAB para que nenhum prejuízo profissional ou pessoal tenha. Mário Quintana dizia que a maior dor do vento é não ser colorido. Eu sempre dizia e digo que a maior dor das outras profissões é não ser advogado, é não pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa instituição é maravilhosa. Eu tenho um orgulho imenso em presidir a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná. Não há um dia sequer que eu não agradeça a Deus a oportunidade de receber a maior procuração que um advogado poderia receber, que é representar os próprios advogados. Sim, Hélio, haverão renúncias. Sim, Arthur, haverão renúncias. Mas a satisfação de defender as prerrogativas dos advogados, defender os nossos honorários e defender o Estado de Direito, realmente é uma satisfação que não tem preço. Nós somos os verdadeiros defensores da liberdade e defenderemos sempre as liberdades. Jamais as nossas prerrogativas poderão ser violadas, mas jamais compactuaremos com a corrupção. O nosso compromisso, Dr. Cássio, nas 80 propostas que foram aceitas pela advocacia, a proposta número 2 era o combate à corrupção. A proposta número 1 era a manutenção do exame de ordem. O nosso exame de ordem e a advocacia, colegas, está sob ataque. Sob ataque de um cidadão que efetivamente não tem nenhum interesse em defender os interesses republicanos. Um cidadão chamado Eduardo Cunha, que efetivamente quer acabar com a advocacia, quer acabar com a nossa profissão, e que a advocacia brasileira e paranaense jamais permitirá. Se acabar o exame de ordem, serão 3 milhões de novos colegas no mercado de trabalho. Seremos a instituição mais rica do Brasil, Dr. Greff. E certamente os advogados serão os mais pobres. Temos um compromisso com a nação, que é somente deixar aqueles que têm condições profissionais exerçam a nossa profissão. Concluindo, eu queria agradecer a toda a diretoria da OAB do Paraná que me antecedeu. Juliano Breda, Dr. Cássio Lisandro Teles, Dr. Herodes Cortiano Júnior, Iverli Antiqueira Dias Ferreira e Oderci José Bega. E digo que assumi uma ordem absolutamente em dia com as suas obrigações. Uma ordem que é exemplo para o nosso país. E Dr. Lúcio Glombi, quando voltamos do Conselho Federal, sabemos exatamente que estamos no caminho certo. É melhor tentar e falhar e preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, e sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar
e em dias frios em casa esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, em conformidade viver, já dizia Martin Luther King. Viva a advocacia do Paraná, viva a advocacia brasileira, viva a advocacia de Londrina. Muito obrigado. Ouviremos agora o hino do Estado do Paraná. Entre os astros do cruzeiro azul mais belo a fugir, Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, o teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir, Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, outrora apenas panorama de campos ermos e florestas, vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas, vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir, Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, a glória, santuário, que o povo aspire e idolatra, e brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria, e brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir, Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, pela vitória da mais forte, luta, chegada é a hora, para os zênites teu norte, terra já vem rompendo a aurora, para os zênites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir, Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Com a palavra o presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. Agradecendo a presença de todos e desejando muita sorte à diretoria da OAB de Londrina nessa maravilhosa função que é representar os advogados dessa valorosa subseção. Declaro encerrada esta sessão solene de posse da diretoria e conselho da subseção de Londrina para o triênio 2006-2018. Muito obrigado. Oh
bound down.